A Carta do Diabo, o mistério sombrio de Maria Crocifissa della Concezione. No ano de 1676, o convento de Palma di Montechiaro, na Sicília, parecia ser um refúgio de paz e espiritualidade. Atrás de suas grossas paredes de pedra, dezenas de freiras dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e à comunhão com Deus. No entanto, para uma delas, Maria Crocifissa della Concezione, esse lugar de refúgio tornou-se o cenário de um confronto aterrorizante, com forças que ela acreditava serem infernais. Maria era jovem, devota e profundamente imersa na vida religiosa. Desde a adolescência, sentia uma conexão especial com o divino, mas também carregava consigo uma sensibilidade que fazia com que seus superiores a vissem como vulnerável. Por muitas noites, Maria relatava sentir presenças sombrias em sua cela, forças invisíveis que a assombravam e sussurravam palavras incompreensíveis em seus ouvidos. As outras freiras, embora céticas no início, começaram a perceber que algo fora do comum estava acontecendo. A noite de terror. Tudo mudou na madrugada de 11 de agosto de 1676. Enquanto a maioria das freiras dormia, gritos angustiantes ecoaram pelo convento. Irmãs correram apressadamente pelos corredores até a cela de Maria. Lá, a encontraram caída no chão, pálida, suada e tremendo incontrolavelmente. Suas mãos estavam manchadas de tinta, e em sua posse havia um pergaminho coberto de símbolos estranhos. Uma mistura de caracteres que ninguém conseguia decifrar. Quando finalmente recuperou a consciência, Maria, ainda em estado de pânico, contou o que havia acontecido. Ela disse que durante a noite, uma entidade de aparência demoníaca surgiu em sua cela. Segundo seu relato, o diabo a havia confrontado diretamente, tentando convencê-la a abandonar sua fé e a servir às trevas. Ele prometeu riquezas, poder e conhecimento além da compreensão humana. Maria, no entanto, resistiu, recusando suas ofertas. Foi então que, segundo ela, o diabo tomou o controle de seu corpo. Sem poder lutar contra aquela força avassaladora, Maria viu sua mão ser guiada por uma vontade que não era sua. Palavras e símbolos começaram a surgir no papel à sua frente, enquanto ela era consumida por um sentimento de desespero e impotência. Quando a escrita cessou, o diabo desapareceu, deixando-a em um estado de exaustão física e espiritual. A carta misteriosa. A carta que Maria entregou às suas irmãs era uma obra de mistério absoluto. Escrita em uma mistura de alfabetos, incluindo grego antigo, latim, árabe e símbolos indecifráveis, o documento parecia ser uma mensagem codificada. Para os líderes da igreja, aquilo era algo sem precedentes. Alguns acreditavam que se tratava de uma farsa, talvez fruto da imaginação de Maria ou de um episódio de loucura. Outros, porém, estavam convencidos de que a carta era uma prova concreta de que Maria havia sido vítima de uma possessão demoníaca. A carta foi enviada a estudiosos e teólogos da época, mas ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo. Por anos, o documento permaneceu um mistério, alimentando rumores e lendas. No convento, Maria continuou sua vida, mas nunca voltou a ser a mesma. Ela vivia em constante temor, sentindo-se assombrada pelas forças que haviam tomado controle de seu corpo naquela noite fatídica. A investigação da igreja. O caso chegou até o Vaticano, que enviou especialistas para investigar o ocorrido. Embora muitos religiosos estivessem inclinados a acreditar que a carta era obra do próprio diabo, outros ponderaram se não seria um reflexo da mente atormentada de Maria. Na época, pouco se sabia sobre condições como a epilepsia ou transtornos psicóticos, o que levou muitos a interpretar o episódio exclusivamente como um fenômeno sobrenatural. Maria foi submetida a exorcismos e períodos intensos de oração, mas o medo nunca a abandonou. Ela continuou a afirmar que o diabo havia deixado uma marca nela e que a carta era apenas o início de algo muito maior. Algo que ela não conseguia compreender por completo. O enigma moderno. Séculos depois, em 2017, um grupo de cientistas italianos decidiu revisitar o caso.
Utilizando um software de inteligência artificial projetado para decifrar textos antigos, eles conseguiram traduzir partes da carta. O programa revelou mensagens perturbadoras, como: Deus foi inventado pelos homens. Esta religião não serve para nada. O sistema humano está condenado. A descoberta reacendeu o debate. Muitos acreditam que Maria sofria de uma condição mental que a levou a criar, inconscientemente, um texto com base em línguas que ela poderia ter visto ou ouvido ao longo da vida. Outros, no entanto, consideram impossível que uma freira sem formação avançada pudesse criar algo tão complexo. Um mistério sem fim. Hoje, a Carta do Diabo permanece guardada no convento de Palma di Montechiaro, como um lembrete sombrio dos eventos que abalaram aquele lugar há mais de 3 séculos. O documento continua a atrair estudiosos, curiosos e fiéis, cada um tentando decifrar o mistério à sua própria maneira. A história de Maria Crocifissa della Concezione nos desafia a questionar os limites entre o espiritual e o psicológico, entre o divino e o profano. Seria a carta uma manifestação de forças sobrenaturais ou o grito silencioso de uma mente perturbada? Seja qual for a resposta, o episódio permanece como um dos mistérios mais inquietantes da história religiosa. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Afinal, algumas perguntas nunca foram feitas para serem respondidas.